A paz do Senhor a todos, amém? Boa noite, igreja. O Senhor hoje nos dá o livro de Mateus, o capítulo é o capítulo 8, e nós vamos ao versículo 18 até o 22, que é como devemos seguir a Jesus. Eu vou ler para a igreja. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outra margem. E aproximando-se dele, um escriba disse: Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. E Jesus disse: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E o outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que, primeiramente, vá sepultar meu pai. E Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa aos mortos sepultar os seus mortos. Então, eu vou falar de cada personagem que está aqui, né? Então, Jesus, ele está à frente de uma multidão e ele vai passar para outra margem, né? E o escriba era a autoridade da lei, né? Ele é que transcrevia, né, a lei de Moisés, o Pentateuco, para ser lido na sinagoga. Então, eles eram enviados para saber se cada um que se levantava dizendo Messias, eles eram enviados para ver se aquela pessoa estava realmente pautado naquilo que estava escrito, se havia veracidade, se havia verdade ali, né? E um deles se encantou, um dos escribas se encantou com Jesus, né? E ele olhou para o Senhor e falou: Senhor, né? Disse: Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. Porque ele ficou impactado com aquela palavra do Senhor, né? Mas só que o Senhor dá como resposta a ele o seguinte: você vai me seguir? As raposas têm seus covis. Quem eram as raposas? As raposas eram o reinado de Herodes. Herodes era o rei e eles eram sutis, eles faziam coisas, sabe, que eram erradas, e eles eram maus, eram perversos. Então, e as aves do céu eram os romanos, que eram pessoas violentas, né, que conquistavam à força os territórios. Então Jesus falou para ele: olha, não vai ter nem jeitinho e não vai ter força, porque eu não tenho morada. Eu não tenho aonde reclinar a cabeça. Se você vier a mim, você vai ter que ser como eu. Você não vai ter que dar jeitinho, você não vai ter força, muito pelo contrário. É tudo em paz, na paz, e é tudo através do Espírito Santo. Então, o outro, né, discípulo, aí já é um discípulo de Jesus, fala para ele, né: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar o meu pai. Ora, o sepultamento, né, dos judeus transcorriam em 6 meses, era muito tempo, não era morreu e sepultou, não, existia um preparo daquele corpo até o sepultamento final. Ele passava por várias etapas, aquele corpo passava por várias etapas, né, para ter uma morada definitiva ali, né, que eles, até o final, até onde eles iam depositar aquele corpo, aquilo ali transcorria no mínimo 6 meses. Então, o que ele falou para Jesus? Espera aí que eu estou indo ali e volto já. E o Senhor fala para ele o seguinte: segue-me, deixa aos mortos sepultar os seus mortos. Deixa que aquelas pessoas que não querem me seguir, aquelas pessoas que estão mortos para a minha palavra, que não aceitam a minha palavra, sepultar aquele que já foi. O Senhor não foi, porque à primeira vista você pode achar que, poxa, o Senhor não deixou o rapaz ir lá sepultar o parente dele. Não é como agora, morreu, enterrou. Não é. Demorava 6 meses ou mais. Então, o Senhor, o que aquele rapaz queria? Aquele rapaz queria, ele viu uma força tão grande na palavra do Senhor, havia um choque nele, ele queria a palavra, mas ao mesmo tempo ele não queria deixar
aquela outra vida que ele estava ali para trás. Então, por isso que o Senhor Jesus fala para ele: segue-me, deixa os mortos sepultar seus mortos. Porque com Jesus ele estava ganhando vida. Bom, para nós, aqui, o que o Senhor Jesus está querendo falar com esse? Como devemos seguir a Jesus? O que significa isso? Ele fala para o escriba, né, que ele não vai oferecer astúcia, a astúcia dos Herodes, nem a violência dos romanos. Não é isso que ele falou? Então, quando nós seguimos a Jesus, nós não podemos ter a astúcia dos Herodes, aquela maldade dos Herodes, e nem podemos ter a violência dos romanos. Mas você irá a toda parte com Jesus, porque Jesus não tem morada. Jesus é universal. Então você irá com a palavra dele em toda parte, falando da palavra dele, mas falando com amor, com carinho, através dos frutos do Espírito Santo. Ele também fala, né, que muitos querem adaptar, né, adaptar um pouquinho de Jesus com um pouquinho da vida secular, como foi o caso do discípulo dele que saiu, né, queria sair para poder usar a desculpa de enterrar o parente, né? Então, o que o Senhor está querendo nos dizer aqui de fato? Ele está querendo nos dizer aqui de fato assuma o compromisso comigo. Assuma o compromisso comigo, deixando a vida secular de lado. Deixando tudo aquilo que você já viu para trás, deixa aquilo e venha a mim puro, limpo. Não dando jeitinho, mas com o meu jeito. Não traga aquilo que é o secular para dentro de você. Não escuta a voz do inimigo. Não escuta aquilo que os outros dizem que estão fazendo, porque não dá certo. Nunca deu certo, por isso que a vida está aí fora do jeito que está, porque as pessoas não conseguem se desvincular do secular, da natureza adâmica, para deixar que o Espírito Santo transforme ela verdadeiramente. Muitos amam a Jesus como esses dois amavam a Jesus. Amam a Jesus. Tanto o escriba, eu acredito nisso, que tanto o escriba ficou encantado, impactado, como que já tinha se rendido a Jesus, que era um dos discípulos que ele está falando aqui. Todos estavam impactados com a palavra do Senhor, ouviam a palavra do Senhor, mas ainda queriam estar com as práticas do secular. Ainda queriam trazer aquilo para dentro, né, de si. Então, eles amavam a Deus, cumpriam o primeiro mandamento que Jesus falou, eles amavam a Deus. Mas eles estavam muito longe de amar o próximo, muito longe de amar ao próximo. Muitas vezes, como vem esse discípulo falando que deixe-me sepultar o meu pai, quantos falam assim, espera um pouquinho, que primeiro eu tenho que resolver a minha vida aqui fora para depois eu me comprometer com Jesus e para a igreja. Muitos falam isso. Muitos acham que dá tempo de fazer isso e a gente ora para que eles caiam em si e vejam que sem o Senhor Jesus nada eles podem fazer, porque a gente nem abriu o olho de manhã, né? A gente não pode abrir se o Senhor Jesus não permitir, se Deus não permitir. A gente não pode circular durante o dia se o Espírito Santo não estiver conosco. Mas as pessoas acham que vivem autônomas, separadas do Senhor. E isso é uma coisa assim estranha quando você está, né, já com o Espírito Santo habitando em você. A gente não consegue entender como, até como a gente conseguiu chegar até aqui. É pela graça e misericórdia de Deus. É graça e misericórdia. Agora, muitos amam a palavra do Senhor, conhecem a palavra do Senhor de cor, tem um vocabulário, tem um expressar do Senhor que é maravilhoso, conquista e chama outras pessoas para a vida,
do Senhor, para a vida, né, voltados para o Senhor, muitos têm essa capacidade, né, de conseguir expressar, né, toda a palavra do Senhor. É um dom do Espírito Santo, é Ele que comanda aquela voz, né, e aquele dom. Mas ele em si mesmo, a pessoa dele, a sua própria pessoa, não ama o próximo. A sua própria pessoa ainda tem muitas falhas. Todos nós temos falhas, mas nós temos que nos policiar, essa é a diferença, né? Quando a gente tem o Espírito Santo, quando a gente não reconhece as nossas falhas, muitas vezes o Senhor aponta pessoas para nos dizer, para nos mostrar sobre as nossas falhas, né? E às vezes o Espírito Santo mesmo mostra para nós, mesmo a gente não querendo muito estar aceitando aquilo, né? Mas o verdadeiro cristão, aquele que ama o Senhor Jesus, aquele que entendeu de fato, de verdade, né? Porque o Senhor Jesus morreu na cruz, eu não me canso de evangelizar, eu me evangelizo todo dia. Como foi hoje a mensagem do pastor Júlio? Eu me evangelizo todo dia para que eu entenda aquilo que o Senhor Jesus morreu na cruz, eu não me esqueça. Por isso que o Senhor fala que tem que colocar, né, como se fosse um outdoor, coloque fácil para as pessoas verem. Existe uma passagem do Senhor, da qual eu não me lembro agora, mas ele fala, até está no Velho Testamento, coloque para que aquele que passe correndo veja, né? Então, se eu não me engano é Provérbios, mas eu não vou pecar nisso porque eu não me surgiu agora. Mas é por isso a gente tem que estar ligado na palavra do Senhor e deixar o Espírito Santo trabalhar em nós. E a gente tem que começar a amar o próximo de verdade, porque o maior problema da humanidade é esse. Eu entendo a palavra, eu sei a palavra, eu explico a palavra, eu falo a palavra, o Senhor me usa, mas eu, na hora de amar o próximo, eu vou deixar surgir a minha natureza adâmica. Eu vou começar a devolver aquilo que o outro me fez. Eu vou machucar o outro porque o outro me machucou. Eu vou passar a perna no outro porque o outro me passou a perna. Eu vou fazer uma maldade ali porque o outro me fez uma maldade. Eu vou falar mal aqui porque o outro falou mal de mim. Ah, mas se está dependendo de mim, então vai ter que esperar. Vai ter que esperar porque, afinal de contas, eu sou a pessoa. Eu sou o cara. Aonde está o amar o próximo? Esse amor ao próximo começa dentro de casa. Não adianta ir para a rua fazer evangelismo na rua. Se você não consegue se ajoelhar e orar por aqueles que estão dentro de casa necessitados, não adianta. O primeiro evangelismo, o primeiro evangelho é aquele de dentro de casa. Se eu não for para o meu quarto, fechar a minha porta, me ajoelhar e orar pela minha família, eu não tenho direito de orar pela família do outro, porque eu não estou fazendo o dever de casa. Então, essa é a mensagem que o Senhor está dizendo aqui, como devemos seguir a Jesus, amando a Deus, como o escriba e o discípulo dele está amando ele aqui, está dizendo para ele aqui, eu te amo. Ele está falando isso. Os dois estão falando, eu te amo, Jesus, mas eu estou querendo um pouquinho do mundo secular. Então, a gente precisa reconhecer isso. A gente precisa entender que as práticas do mundo secular não cabem dentro do povo de Deus. As práticas, o jeito do mundo secular não está bom aqui, eu vou resolver ali. Não está bom dentro da minha casa, eu vou procurar uma outra casa. Não é isso não. Não está bom essa pessoa aqui, eu vou procurar outra pessoa. Vou já começar a olhar para o lado. Não é por aí não, gente. É amar ao próximo. É ir até o final orando a Deus, pedindo a Deus que Deus tenha misericórdia das pessoas da nossa própria família. Então, esse orar, esse interceder por aquele que está desviado,
é interceder por aquele que não quer saber do Evangelho. É isso que é amar a Deus. Por isso que o Senhor fala aqui que ele não tem onde reclinar a cabeça. Porque aonde ele vai reclinar a cabeça? Onde ele vai sossegar e dizer assim, ufa, tá pronto. Aonde ele vai reclinar a cabeça? Ele intercede por nós eternamente. E nós não temos, às vezes, a coragem de interceder achando que já acabou. Não, já acabou, não é finito. Não acabou. Nós temos que lutar, é uma guerra. Temos que guerrear pelos nossos. Temos que guerrear. É a espada, é essa espada aqui, olha, que o Senhor nos dá. E ela nos alimenta, ela nos conforta. E eu digo a vocês, em oração a gente vence todas as guerras, todas as batalhas. Todas as batalhas. No tempo, no propósito de Deus, a gente tem que reconhecer qual é o nosso propósito, qual é o propósito de Deus para nós. Então eu vou ler de novo como devemos seguir a Jesus, já que a gente agora já sabe, né? Quem são essas pessoas que estão aqui nessa passagem, né? O que elas e o significado delas e o que elas pretendiam e qual foi a resposta do Senhor Jesus. Então vamos lá. Como devemos seguir a Jesus? E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outra margem. E aproximando-se dele um escriba disse, Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus, as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E o outro de seus discípulos lhe disse, Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. E Jesus, porém, disse-lhe, segue-me e deixa aos mortos sepultar os seus mortos. Sigam a Jesus. Sigam a Jesus e ore pelos seus. E assim eu entrego a minha rica oportunidade em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.